Bandeiras com apoio das médias, utilizando o padrão de continuação como base principal, pessoal. Padrão bandeira, né? Você já conhece, é clássico, né, pessoal? É um padrão clássico dentro da análise técnica. Indica o quê? Uma possível continuação do movimento vigente. Porque é assim, pessoal. Quando os players estão comprados neste patamar, compra, o mercado vai esticando, vai chegar um momento que esses players vão começar a liquidar, né? Esses players eles vão começar a sair de suas posições. E nessa saída, todo mundo vendendo, o mercado começa a acumular, né? Ele começa a corrigir de uma forma íngreme, formulando uma bandeira, certo? E é aí que depois que ocorre esse descanso, o que vai acontecer? O mercado vai ganhar impulsão para os players entrarem comprando novamente, pessoal, né? Essa é a lógica. O que eu coloco? O padrão bandeira é uma importante figura de continuação dentro da análise técnica clássica, porém necessita de embasamento técnico antes de uma tomada de decisão, pessoal. Porque assim, não é só você operar uma bandeira. Tem que ter contexto. Lembra que eu falei lá no primeiro módulo sobre médias, né? Que o mercado trabalha assim, é um movimento de expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração, e assim vai embora, certo? E nestes movimentos de contração, a gente tem a formação das possíveis bandeiras, certo? Sempre, se for operação na ponta compradora, sempre operando acima das médias, com os preços trabalhando acima das médias. Se for operação na ponta vendedora, abaixo das médias. Por quê, pessoal? Sempre a gente vai ter uma média aqui correndo por fora, né? E assim, o padrão bandeira, normalmente, ou na maioria dos movimentos, ele é uma espécie de regressão à média móvel de 20 períodos, né? Só que assim, você só vai validar um possível cenário de bandeira, pessoal, quando o mercado tiver com as médias ascendente ou descendente. Tem que tomar cuidado para ser um padrão assertivo, né? Caso você abra uma posição. Porque assim, outro importante aspecto, quando eu vou considerar uma bandeira? Quando o mercado fizer este movimento de impulsão, né? E no movimento de correção, ele armar uma espécie de pivô, seja um pivô de alta ou de baixa, o que eu faço, pessoal? Eu começo a considerar uma bandeira já, ó, né? E já vou trabalhar com a hipótese de rompimento altista. Essa é a lógica, entendeu? Especificamente, eu não espero o mercado formar uma bandeira de livro. Eu espero ele acumular. Lembre-se do processo de acumulação que a gente estudou? Acumulação de continuação, a questão das bases dos preços, bases dos movimentos. Beleza? Então, um dos aspectos. Outro aspecto importante, pessoal, é que mesmo com o mercado trabalhando dentro de uma faixa de briga, né? Uma faixa de acumulação, com resistência, suporte. E aqui dentro tá os preços, ó, trabalhando com movimento de expansão, contração, testando suporte, vem aqui, testa resistência, testa suporte, volta a testar resistência. A gente tem os preços trabalhando aqui dentro, correto? E mesmo com os preços trabalhando aqui dentro, a gente pode ter formação de micro bandeiras, certo? A gente pode ter a formação de micro bandeiras dentro dessa faixa de briga. Dá para operar? Óbvio que dá para operar, mas você sabe que está trabalhando com as probabilidades reduzidas, né? Você está trabalhando testando níveis de suporte e nível de resistência. Então, se você gosta, se porventura você gosta de operar dentro dessa faixa, eu aconselho que seja uma faixa de uma congestão ampla, né?
Porque é complicado, pessoal, o mercado estiver estreito andando, você querer operar uma bandeira aqui dentro. Primeiro que não é nem para operar aqui dentro. Primeiro que você já vai ter uma média móvel assim, ó. Ó. Né? Então você não tem sinal de nada. O que você opera é bandeira e pullback de média. Então eu não recomendo, pessoal. Beleza? Então, outro importante aspecto. Se a bandeira é um importante padrão de continuação de movimento, a bandeira, pessoal, se vocês veem operando muito, eu, né, particularmente realizo muitas operações, diversas operações baseadas neste modelo, é o padrão que me seduz a aumentar a mão durante as operações, aumentar o número de contratos. Certo? Ó, a formação da bandeira, né, do padrão bandeira, é o único cenário que me traz confiança para operar com uma quantidade de contratos maior. Por exemplo, se meu limite máximo gira em torno de 40 contratos em mercado futuros mini índice, né, pessoal? Então irei oscilar entre 10 a 20 contratos em operações fora do padrão bandeira, certo? Quando eu tiver um contexto ideal, né, para realizar uma operação pelo padrão bandeira, eu entro com a minha mão maior, com a minha quantidade maior de contrato. Agora, se eu não estou operando dentro do padrão bandeira, eu vou oscilar entre 10 e 20 contratos, ok? Mas sempre com embasamento técnico, pessoal. Não é só formar a bandeira. A gente vai ter que analisar todo este aspecto, certo? Outro importante cenário para ser observado, pessoal, é que uma bandeira, né, a correção dela pode acontecer de forma complexa, com a correção de maior durabilidade, certo? Porém, esta correção pode ter o seu ciclo final ao teste da média de 50 períodos, que o mercado vai vir testando, né, trabalhando sobre suporte e resistência, que serão o que? A LTB e a LTB, como se fosse uma espécie de canal de baixa, pegando as linhas de retorno, certo? Porém, o ciclo final dessa bandeira complexa pode ser a média de 50 períodos. Conforme a gente vê no exemplo aqui, ó, o mercado vem, faz um amplo movimento de queda, de expansão, começa a fazer uma bandeira complexa, ó. Só que aonde é o ciclo final dessa bandeira? A média de 50 períodos. Que está lá segurando o preço, jogando o mercado para baixo. Beleza? Vamos ver mais exemplos desse cenário. A gente tem um movimento do mercado de expansão, contração, expansão. Vocês repararam que tudo é pivô? Lembre-se que eu retornei ao pivô no módulo 2, né? Tenha em mente. Então o mercado já esticou. Outro conceito de importância, esticada, afastou das médias. O que o mercado faz, pessoal? Ó, começa a corrigir, né? Começa a corrigir de forma complexa. A gente imagina que ele ia fazer um teste na média de 20 e seguir em alta, mas o mercado está corrigindo. Ao mercado está corrigindo, pessoal, dando a impressão que está fazendo o quê? Uma bandeirona complexa, não é mesmo? Vamos desenhar? Ó. Certo? Por quê? Eu vou colocar em vermelho para diferenciar a cor do canal. Beleza? Ó, tá em vermelho. Então, o que a gente vê? O mercado já, certo? Tá fazendo os pivôs, ó. Já tô considerando uma bandeira, né? E o mercado tá evoluindo. Você viu que já rompeu as médias de 9 e 20 períodos, né? Ó, e o mercado, deixa eu trazer mais aqui, ó. Como ele foi testar lá. Eu vou ajeitar esse canal. Aí ele volta. Beleza? Ajeitei o canalzinho. O mercado voltou, né? Depois de vir testar aqui de novo essa fase, veio testar. Agora ele está testando o que, pessoal? Depois de ter trabalhado de forma complexa aqui dentro, né? Ó, percebe-se comigo que eu já tenho uma estrutura formada aqui embaixo e eu tenho esta bandeira.
Então a bandeira continua sendo válida para mim até que a média de 50 seja perdida. Lembre do conceito da média de 50, pessoal. Eu estou retomando o máximo possível aqui. Então o mercado faz o quê? Testa a média de 50 e começa a reagir. Só que para mim, né, ele ainda continua dentro da bandeira. Ele rompeu a bandeira? Ele fugiu desse patamar, pessoal? Ainda não. Ok? Então aqui ele vai continuar dentro da bandeira. Olha a briga. Rompeu. Certo? Então vocês concordam comigo que o ciclo final deste movimento complexo foi o teste na média de 50 períodos para fazer o mercado ir embora. Entendeu? Então ela se encerrou ao teste das 50. Por isso eu acho muito importante, pessoal, vocês ficarem de olho nessas formações. Não acredite que o mercado possa continuar caindo enquanto ele não perder a 50 ascendente aqui, que pode indicar o quê? O fim, né? O fim do ciclo da bandeira corretiva. Complexa bandeira. Beleza, pessoal? E pelo lado da ponta vendedora, a lógica é a mesma. O mercado vai vir em expansão, vai formar uma bandeira complexa e você vai esperar, vai aguardar, né? Você vai aguardar se realmente vai perder a 50. Beleza? Então aqui a gente tem dois exemplos de bandeiras normais. Porque assim, ó, o mercado vem, primeiro exemplo, em movimento de expansão. Ele contrai formando a bandeira em regressão à média de 20, com a média de 9 continua ascendente. Olha as médias, olha o conjunto de médias, pessoal. Olha o realinhamento altíssimo das médias. Você acha que a gente não tem um padrão, a gente não tem um cenário ideal para a operação na ponta compradora? Lembre-se, preços acima das médias. Preço abaixo das médias, pessoal. Beleza? E já pelo lado da venda, a gente tem um excelente movimento, ó, que vem de baixa, né? Começa a fazer uma bandeirinha, porque se vocês observarem, a gente já tem um pivô aqui dentro, e é do teste na média de 9 períodos com as demais médias apoiando o movimento. Beleza, pessoal? Vamos olhar nos gráficos agora. A gente tem um mercado, pessoal, corrigindo após um movimento de alta. Beleza? Então o que ele faz? Ele está indo de encontro com a média de 20 períodos. Né? Está indo de encontro com a média de 20 períodos. Com uma espécie de correção. Ó, tá vendo? O movimento está seguindo. Eu tenho as médias dando suporte para uma eventual operação. E ainda é uma correção, né? Uma correção normal após o movimento esticado. Mas eu vou acelerar os preços. Ok? Para a gente ver detalhadamente como o mercado está se desenvolvendo, pessoal. Ó, veio testar a média de 20, sentiu a média de 20, ok? Já era esperado isso, ele sentiu a média de 20. Então, observe o comportamento da média. Ó, movimento de expansão aqui, né? Precisava de uma correção. Relembrando que os players vão liquidar suas posições. O mercado vai continuar brigando aqui dentro, não tem jeito. Então, o que a gente tem aqui já, pessoal? O mercado aparente está armando um pivô de baixo, não é mesmo? Ó, o mercado aparente está armando um pivô de baixa, está brigando em cima da média de 20 períodos, né? Tá virando a 9. Pô, mas você não vai realizar uma operação de venda só porque virou a 9 para baixo e está contra a tendência. Eu vou até pausar aqui, porque eu tenho certeza que muitos players vendem aqui, né? Muitos traders, principalmente os novos, vão vender aqui. O que eles vão pensar? Ah, se eu tenho um pivô de baixo, com a média de 9 virada para baixo, eu vou vender, colocar o stop aqui em cima e arriscar, né? Só que não leve em consideração que a gente está numa forte tendência de alta, certo? Que o mercado pode estar corrigindo, porque os players que compraram, vieram comprando, querem liquidar, né?
querem se livrar dos contratos deles. Então o mercado segue, ó. O mercado segue corrigindo. E agora? Se você vendeu, você já ia ficar assustado com o retorno dos preços. Certo? Ó, tá brigando. Você vê que a gente já armou um pivô. A gente daqui a pouco vai desenhar já a bandeira. Ó, beleza. Então o mercado tá brigando aqui dentro. Pausei. Vou desenhar uma possível bandeira de alta. Ó. Tá vendo? Vocês concordam comigo? Deixa eu só pintar aqui a bandeira. Eu gosto sempre de deixar vermelha minhas bandeiras. Vocês concordam comigo que a gente já tem o mercado trabalhando, pivoteando dentro da bandeira? Qual que era a lógica aqui agora? Ele jogar para cima. Pessoal, se o mercado está fazendo uma bandeira, certo? A média de 20, pessoal, ela foi perdida como uma espécie de fura-teto, né? Que ela furou a bandeira. Só que o que acontece? Ela furou a média, perdão. A média de 50 continua ascendente, só que a média de 20 continua inclinada para cima. Olha a média de 9, ó, como não acompanha o movimento de baixa mais. Então tá marcado, pessoal. Qualquer rompimento aqui para cima eu penso em comprar. Certo? O contexto é ideal. O que acontece? Soltei. Vou deixar o mercado se desenvolver, ó, tá brigando nessa espécie. A gente já tem uma média de 20 inclinada para cima ainda, né? A 50 está vindo correndo por baixo. O mercado tá pivoteando dentro da bandeira. O que eu vou esperar? Um rompimento. A paciência, pessoal, o que muitos não têm. Paciência e esperar o mercado se desenvolver. Seguindo com o movimento, vamos aguardar, né, o rompimento. Vamos supor que a gente está no pregão lá o dia inteiro, naquela espera, ó. Aquela espera que o mercado rompesse para cima, fizesse algo. Olha agora, ó. Olha o volume entrando, pessoal. Olha o volume entrando. Tá rompendo, tá alinhando as médias, ó. A gente tem que acompanhar isso em tempo real. Tá alinhando as médias. Beleza, pessoal? Então rompeu, pessoal. Sua entrada de compra era aqui, ó, né? Eu não realizei a entrada de compra aqui, pessoal, porque eu deixei em velocidade máxima para a gente acompanhar o comportamento das médias e do preço, tá? Então, se você comprou aqui, lembre-se da regra da barra de força. O seu stop vai estar aqui, pessoal, ó, o primeiro stop, beleza? Vai estar aqui, ó, né? Ou, porque aqui você já está pegando toda essa extensão. Ou você pode pegar como segundo stop essa mínima de baixo, certo? Com uma forma de segurança. Vamos deixar o mercado andar. Depois que acionou, o mercado rompeu, respeitou o movimento, né? E seguiu em alta, ó. A gente tem uma média que está afastada dos preços, né? O mercado tende a repicar. Só que o rompimento aconteceu de forma ideal. Vocês viram, pessoal? Era contexto, era barra de força com as médias alinhadas, rompendo bandeira. Isso é uma operação de livro. Mas você viu que a gente testou o quê? A paciência do investidor, né? Para esperar o cenário, para esperar o momento de mercado. Para que de modo você tenha assertividade, né, pessoal? Que muitas pessoas não têm paciência, querem ficar antecipando aqui dentro, imaginando que possa ser uma reversão de movimento. Aguarde, veja o respiro aqui dos compradores, beleza? O que a gente tem nesse exemplo aqui, pessoal? O mercado abriu um gap de baixa, né? Abriu um gap de baixa e começa a formular uma bandeira para, consequentemente, continuar, né, o movimento de baixa. Então o que a gente vê? O mercado brigando neste patamar de preço. Eu vou adiantar aqui a velocidade. O mercado começa a brigar, já deixou um pavio superior sobre a média de 20 períodos caindo, né?
A gente tem esse cenário aqui, pessoal, ó. Muita briga. Então, o que você já pode fazer? Você já pode desenhar a bandeira, né? Pegando os extremos, marquei minha bandeira de baixa, ok? Sabendo o quê? Que a memória é vendedora, beleza? Então, deixa o mercado fluir. O mercado tá brigando, pegando a nova. A gente já tem pivôs aqui dentro, ó. Não se esqueça, beleza? Ó. O mercado já pivoteou aqui dentro, já deu sinais de bandeira, então eu vou deixar o mercado se desenvolver. Ó, segue a briga, muita briga, rejeição, né? O mercado continua brigando aqui dentro. Observe o posicionamento das médias, pessoal. Continua caindo. Em nenhum momento até agora o preço rompeu a média de 20 e continua descendente. Beleza? Então o mercado rompeu, pessoal. E agora? Ele soltou essa vela de força, né, negativa no rompimento e começou. Porque assim, pensa comigo, vou pausar. Se você tivesse vendido aqui, né? Se tivesse vendido aqui, você estaria vendendo no rompimento da bandeira, só que a gente ainda tem um extremo aqui, certo? Uma sombra inferior. Só que eu não gosto de movimento, pessoal, onde minha venda está sendo realizada na terceira vela, certo? Porque ó, a gente já testou a média de 9 períodos e tá caindo. Só que eu tô vendendo na terceira vela, então eu tô sujeito a uma correção. Então eu não gosto disso, pessoal. Vocês entendem que eu tô fazendo isso no olho, ó. No olho eu já tô vendo que eu tô vendendo na terceira vela. Ó, deixa o mercado se desenvolver. Brigando fora da bandeira, né? Tá brigando fora da bandeira. Vem mais uma vela que ainda não me deixa sinal claro. Ó, tá brigando ainda. Agora o que eu posso enxergar? Que essa vela aqui, ó, ela fez um fundinho maior, né? Como se fosse uma espécie de correção. Ó, tá vendo? As médias continuam caindo, ela fez um fundinho maior, ó. Então eu vou pensar vender o que, pessoal? Eu vou pensar vender. Tá travando, meu Deus. Ó, foi lá em cima. Eu vou pensar vender aqui nessa superação, ó. Eu vou deixar, eu pausei, eu vou deixar uma ordem de venda nessa superação, ó. OK? Só que eu tenho que diminuir a velocidade, senão ele não vai pegar a minha ordem, ó. Vou diminuir. Deixar o mercado desenvolver por conta própria, ó. Deixei uma venda nessa mínima. Olha lá. Tá vendo que o mercado não acionou, pessoal? Devido à força do movimento. Mas vocês sabem que a entrada seria ali. Beleza? A entrada é ali. Então trabalhar, pessoal, com replay e querer mostrar detalhadamente é muito complicado, viu? Muito complicado. Por isso que eu não gosto de conta replay. Não gosto. Mas de qualquer forma, a venda foi aqui. Certo? E o stop estaria onde, pessoal? Aqui, ó. Um tique, né? Acima das duas médias e acima da média de 9 períodos. Porque caso o mercado comece a rejeitar a continuação de baixa, ele iria fazer isso, ó. Caso ele rejeite, ele vai vir testar a média de 9 mais uma vez, quiçá joga para baixo ou falha estopando a gente. Essa é a lógica, não tem outra. Então aí o mercado se desenvolve, né? Fazendo isso, pessoal, ó,
Ele está brigando. Vamos ver a próxima reação. Eu vou adiantar aqui o mercado, para vocês verem aonde eu já protegi essa operação. Ó, o mercado já andou a favor. Ó, ele continua estourando. Agora sim, pessoal, estou com o meu stop aqui, né? Peguei o meu stop de proteção e coloquei nesta máxima dessa vela. Beleza? Caso o mercado retornasse, eu estaria protegido e o padrão perfeitamente alinhado. E lembre-se também, pessoal, que eu falei da questão do cenário de abertura de mercado nos tempos gráficos, lembram? Você visar o que aconteceu no pregão anterior e já estimar um possível cenário. Beleza, pessoal? Continuando na mesma lógica, trabalhando com as médias, a gente vai agora refinar o modelo operacional 50-20, né? Fatores que fortalecem o sinal do movimento. O que é este modelo operacional, pessoal? Ele é uma combinação que eu utilizo entre as médias de 50 períodos e 20 períodos, né? O mercado vem, movimento de alta, rompe a média de 20 e vem corrigindo. Nessa correção, pessoal, ele vai encontrar a média de 50 períodos ascendente, certo? Quando ele encontrar a média de 50 períodos ascendente, ele vai deixar um intervalo entre as duas médias, como se fosse o que, pessoal? Uma zona de armadilha. Lembra a trap zone que a gente estudou? Isso, como se fosse este mesmo padrão, certo? O mesmo cenário. O intervalo entre as duas médias. Por quê? Rompendo a média de 20, ele vai dar sinal para mim do quê? Que vai vir uma correção maior. Só que eu vou ter a média de 50 como proteção. Agora a gente pode retornar isso daqui, ó. Retorna no que eu falei da bandeira complexa, né? No exemplo sobre a média de 20, que é a bandeira. A bandeira complexa, lembra que ele veio buscar aqui? A média de 20 vem aqui, se enquadra no modelo do 50-20. Só que não para você operar esse exemplo, pessoal. Essa bandeira complexa você não opera. Vindo buscar a 50, não opera porque é complexo, funciona. Eu particularmente realizo muitas operações assim. Só que porque eu tenho um perfil agressivo, pessoal. Eu vou para cima do mercado, mas não são todos os players que serão assim. Beleza? Então, para venda, a lógica é a mesma, ó. O mercado vai romper a média de 20, vai chegar na 50, vai pegar a 50 ascendente e vai deixar um intervalo entre as duas médias. Certo? Que lógica que vai entrar, pessoal? Qual o fator que fortalece esse modelo? Certo? Ó. Voltando a relembrar a correlação das médias, pessoal. A média de 50 períodos no gráfico de 5 minutos, que a gente já estudou, o que ela vai ser num gráfico de 15? Não é a média de 20 períodos? Então, no gráfico de 15 minutos, quando esse modelo for formado no 5, no gráfico de 15 minutos a gente vai ter a formação de um ponto contínuo. Entenderam? A gente vai ter a formação de um ponto contínuo no gráfico de 15 que vai confirmar o modelo 50-20 no gráfico de 5. Né? Vocês compreendem a lógica desse modelo? Porque assim, vai ser formado, pessoal, olha esse exemplo. Ó. O modelo vai ser formado, né? O mercado vem, vai corrigir. Nessa correção, ele vai deixar, né, um intervalo, certo? Então, pessoal, se você for realizar uma operação baseado neste modelo, você tem que levar em consideração que o teu stop será sempre um tique acima da média de 50 períodos. Ou um tique abaixo da média de 50 períodos quando for na ponta compradora. Beleza? Sempre atento a este cenário. Olha esse exemplo aqui, ó. O mercado vem no movimento de baixa, né? Corrige, vem baixa de novo e vai corrigir. Nessa correção, ele está testando a média de 50 períodos. Concordam comigo? E a média de 20 períodos vai estar o quê, pessoal? Inclinada para baixo.
certo? Apontando para baixo, mostrando o quê? Que o movimento tende a continuar. E é aí que entra a importância do teste na média de 50. Vamos olhar agora aqui, ó, no movimento de alta. Ó. O mercado vai, corrige a bandeira complexa. O que ele encontra aqui? A média de 50. Olha o intervalo entre as duas médias. Então aqui, pessoal, ele faz o primeiro teste, volta para fazer o segundo teste, rejeitando totalmente o movimento de baixa. Ok? Então ele aciona o modelo 50-20. É o que fortalece ainda, pessoal. Lembre-se da estrutura, né? Rejeição na 50 com uma baita de uma estrutura dessa, pessoal. Olha que cenário, né? Vamos utilizar os gráficos agora para a gente ver como as médias vão estar se comportando diante os deslocamentos dos preços. Então, pessoal, a gente tem um outro exemplo aqui, agora do modelo 50-20, que a gente vê o que? O mercado formou uma estrutura neste patamar, né? Deu sinais de rompimento, só que fez o que? Veio testar a média de 50 períodos ascendente, certo? Vou até dar um zoom. Eu vou fazer essa operação, pessoal, só que ela é muito agressiva, tá? Vocês só operam o modelo 50-20 quando o mercado não tenha vindo de estrutura. Eu vou fazer essa operação para mostrar para vocês que o modelo funciona mesmo nessa complexidade. Mas particularmente eu não recomendo, beleza? Eu vou adiantar o mercado para a gente ver como é que está a rejeição dele. Ó, ele começa a se aproximar das 50 e já começa a dar sinais de rejeição. Né? Ó, vai vir testar 50. Tá demonstrando. Olha a briga, pessoal. Olha a briga. Olha como é que tá aqui a oferta compradora. Ó, você tem que prestar atenção nisso também. Ó. Eu pausei o gráfico, certo? Pausei o gráfico. Olhem comigo como tá o book, o livro de ofertas comprador aqui. Ó. Olha a agressão compradora. Então o mercado tá caindo. Ó, o mercado tá caindo perto da média de 50 com uma ampla pressão compradora no book. Ó. Entendeu? Por que você vai pensar em vender se quem está dominando o cenário são os compradores? Então o mercado está querendo, né? Eu vou diminuir a velocidade, ó. Vou esperar essa vela fechar, certo? Ó, 9 minutos, 9 segundos. Beleza? Ó, tá vendo, né? Continua o book lá, pessoal. Ó, olha que interessante. Então eu vou comprar aqui. Ó, comprei. Certo? Visando o modelo 50-20. Vou colocar o stop aonde, pessoal? Aqui. Um tique abaixo da 50. Comprei. Estou visando o modelo 50-20. Lembre-se. Tenha em mente que eu não recomendo quando vem de estrutura. Mas eu peguei isso aqui só para mostrar. Porque o intervalo do preço até a média tem mais de 100 pontos, ok? O que você está visando como alvo? Esse topinho? Não, você tem que visar como alvo lá em cima. Porque lembre-se do risco retorno. Não adianta você arriscar tanto 200 pontos, 250 pontos de stop para pegar um alvo de 100 pontos, né, pessoal? Não tem cabimento, ó, eu estou arriscando. Certo? Outra possibilidade. Traça uma LTVzinha aqui, ó, né? Para ver como o mercado reage. Eu vou adiantar para a gente ver o comportamento dos preços. Olha lá, olha o book comprador como é que tá. Livro de ofertas, né? Eu tenho uma média de 20 inclinada para baixo? Não tenho, pessoal. Ela tá aqui querendo virar para cima, ó. Estão vendo? Que ela tá querendo virar para cima e nunca o mercado vai subir de uma forma simples, tá? De uma forma fácil como vocês imaginam. Não vai, pessoal. Não vai. Sempre vai ter uma briga. Olha agora, ó. Agora ele está indo a meu favor, respeitando o movimento. Tá vendo que a média de 50 vem ascendente.
Testou a 20. E agora, pessoal? Vocês ficam com medo? Ele está dentro daquela faixa que eu falo do modelo. Ó. Tá entrando volume. O volume ainda é comprador. Né? Você já pode diminuir o teu risco. Colocando o teu stop sobre a média de 50. E a gente vai acompanhar como é que o mercado se desenvolve neste patamar. Muita briga, pessoal. Olha lá. Olha lá. Lembre-se, eu tracei uma LTBzinha, fui utilizar o modelo. Olha que interessante, pessoal. Olha como ele respeitou. Lembre-se do Doji em sequência de movimento, que a gente também já estudou. Tudo isso, ó. Tudo isso na ação do preço. Tá vendo quantas variáveis eu estou aplicando para tentar decifrar o movimento? Aí o mercado vai. Ainda, pessoal, tá bem complicado proteger aqui, ó. Mas o que você pode fazer, você não está protegendo a operação, você está diminuindo a tua perda, ó. Ok? Beleza? Agora, quando ele der sinal de rejeição, você pode proteger, ó. Porque se não for, você perdendo, você não sai. Olha quanto você já está ganhando, ó. Num movimento complexo desse, certo? Num movimento complexo desse, olha quanto você já estaria ganhando. 300 pontos. Beleza, pessoal? Vamos acompanhar um outro exemplo agora, em junção com o gráfico de 15 minutos. Então, pessoal, observe este outro exemplo. Agora, o que a gente tem aqui? Gráfico de 5 minutos do mesmo ativo, né? E o gráfico de 15 minutos. Então, a gente está próximo de armar um modelo 50-20, né? No gráfico de 5, o mercado está vindo testar a média de 50, com a média de 20 lá em cima, deixando um amplo vácuo, né? A média de 20 está inclinada para cima, ó. A gente tem um amplo vácuo, intervalo, certo? E pelo gráfico de 15 minutos, quem que está se aproximando aqui? A média de 20. Então, olha a correlação entre as duas médias nos dois tempos gráficos. Você percebe a força do movimento? Então, o que a gente vai fazer? Vamos deixar o mercado se desenvolver. Ó, quer ver, pessoal? Eu vou adiantar para vocês verem a força do movimento, certo? Soltei, ó. O mercado tá brigando, gráfico de 5. Sempre olha, pessoal. Você vê que eu trabalho com as duas correlação, né? Eu não quero operar contra o viés dos gráficos maiores. Então, aqui chegando na média de 50, olha como ele já sentiu, né? Aí vamos supor que eu realizei uma compra aqui, pessoal. Vamos lá. Será que vai pegar minha compra? Vamos supor que eu deixei minha ordem de compra ali, certo? O mercado acionou. Vocês estão vendo a rejeição no gráfico de 15 minutos? Estão vendo a rejeição no gráfico de 15 minutos que ele fez ao se aproximar da média de 20? Aí o que eu fiz? Eu comprei assim, pessoal, de forma agressiva, certo? Vou colocar o meu stop abaixo da média de 50. Vou comprar agressivamente para vocês verem. A briga. Ó, o stop está lá. Ó, chegou na 50, rejeitou, né? Chegou na 20, olha os 15 minutos na 20 aqui. Olha os 15 minutos na 20, pessoal. Simplesmente um teste em média, não precisa tocar exatamente a média. Ele vai... É a forma de atrito, pessoal. Ele vai sentir o atrito da média, entendeu? Não é necessário que ocorra o teste. Que nem aqui, se vocês verem bem, ele só estressou a média, mas não chegou a testar nela. Mesma coisa nos 15, ó. Tô com os dois na tela. Então segue o movimento, pessoal. Olha lá. O mercado deu sequência, né? Olha que interessante, ó. Sentiu as duas médias, olha o gráfico de 15. Olha a recuperação no gráfico de 15, ó. Ambas as médias estão ascendentes. Eu posso fazer o que? Diminuir a minha perca, colocar um pouco para cima. Certo? Meu stop. Já estou com quase 500 pontos, pessoal. Então, é muito importante você saber defender a posição aí. Proteger do jeito que for possível. Olha a pancada que deu. Pô, você acha que você vai deixar voltar numa pancada dessa? Coloque no mínimo aqui já, ó. Deixa um pouquinho pro santo.
certo? Protegendo a operação. Deixa o mercado fluir, deixa o mercado fluir. Se ele fechasse essa vela, né, e vier a outra calejar aqui, você pode jogar o teu stop de proteção aqui, pessoal, ó. E garantir, ó, por exemplo, agora aqui fechou, eu tá com o meu stop ali, ó. Na verdade era na sombra, só que tá travando. E foi, ó, protegido. Uma excelente operação visando o quê? Os dois tempos gráficos, ó. A gente já tá com quase 1000 pontos já, ó. Pegou 900 pontos. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero que vocês compreendam é essa lógica, né? Entender este conceito de você utilizar os dois gráficos. Para operações de venda, pessoal, a lógica é basicamente a mesma. Um exemplo de venda agora, pessoal, o que a gente tem? O mercado vindo esticado, né? O mercado está vindo esticado de encontro com a média de 50 períodos descendente. E quando a gente olha pelo gráfico de 15, quem que ele tem lá, pessoal? Uma média de 20 períodos descendente. Então, o que a gente faz? Neste momento, ó, se o mercado está esticado no 15 minutos e está esticado no 5, sabendo que você tem umas duas médias lá para defender, você vai pensar em compra, né? Não tem cabimento, pessoal. Não tem lógica. É achismo puro se querer comprar assim, com o mercado esticado neste movimento, contra esse forte pancada que deram aqui de venda, ó. Tem que prestar atenção no cenário, pessoal, analisar como um todo. Ó, observe comigo agora, né? Eu adiantei o exemplo, como o mercado realiza o teste na média de 50 e coloca velas de rejeição, pessoal, certo? Olha lá no gráfico de 15 minutos. Agora, se eu peguei e vendi aqui, vamos ver se ele aciona minha venda. Como exemplo, tá? Aí você vai perguntar, poxa, Bruno, você vendeu contra a média de 9 e tal. Mas daí vocês lembram da aula de evento técnico sobre as médias, tá, pessoal? A gente aqui tem um evento técnico, né? A gente está trabalhando com um evento técnico sobre as médias na conjuntura, em cenário, em contexto. Então, se eu vendi aqui, eu tenho uma média de 20 lá embaixo, o movimento precisa corrigir, eu sei que alguma quirela desse movimento eu vou pegar, né? Olha onde está meu stop lá de proteção. Se voltar, eu vou pagar caro no stop? Não vou, pessoal. Só que não é operação para você entrar pesado. Lembre-se que eu falei que a única operação que me convence a entrar pesado, é quando tem uma bandeira em contexto, né? Quando tem um teste na média de 9 em contexto, tudo isso favorece. Mas as pessoas não têm paciência de esperar o movimento certo. Então o que a gente vê? O mercado brigando, dando sinais, começou a assustar a gente que vendeu, certo? A gente vendeu ali, a gente está assustado já, por quê? Porque começou a rejeitar o movimento de queda, tá brigando em cima da 9, era normal ele brigar em cima da 9. A média de 9 não tem jeito, ela é muito boa, pessoal, ela segura, certo? Olha agora ele agredindo, ó. Mas, você acha que vai continuar em alta com essa média de 20 inclinada para baixo, apontando para baixo, pessoal? Né? O máximo que ia acontecer é ele fazer uma correção complexa para vir buscar a média de 20. Que daí entra de novo a questão da correlação. Por quê? Porque se ele vir buscar a média de 20 aqui, a média de 20 praticamente ela anda igual a média de 9 no gráfico de 15. Olha aí, bateu na 20 e agora você vai deixar voltar? Não vai, agora está protegido, ó. Entendeu? Essa é a lógica, pessoal. Agora você fica com medo, por exemplo, vou pausar aqui. Você está com medo de sair da operação, né? Porque está testando a 20, está vindo contra o movimento, né? Contra o movimento de curto prazo. Só que quando você olha pelo gráfico de 15, você vê que o teste na média de 20 deixou um padrão lá, um engolfo, um Twin Towers. Lembra que a gente já estudou? Então presta atenção que o gráfico maior está mostrando para você que ele está forte. Entendeu? Para vencer isso aqui, teria que vir essa barra de cotação negativa, romper isso aqui, pessoal, ameaçar e superar essa forte barra negativa. Então o contexto é cenário de venda, entendeu? Aí você está lá brigando. O ponto crucial é aqui agora, ó, para ver se ele vai rejeitar.
Ó no 15, ó. A gente chegou num potencial ponto. A gente analisa, a média de 9 já virou, só que a 20 agora quebrou para cima. Ó. E o gráfico de 15 é importante, pessoal. Olha lá o gráfico de 15, como é que ele está se desenvolvendo. Beleza? Vamos aguardar fechar essa vela nos 5 minutos. Né? Olha lá. Olha lá, pessoal. Me tirou da operação. Então vocês viram, deixa eu pausar aqui, que se você vendeu aqui, o que eu falo durante os slides lá da apresentação? Que se uma venda, né, é realizada uma compra, você vai usar a média de 20 como alvo final, né? Ou até mesmo como uma realização parcial. Isso está explicado aqui. Então você tome muito cuidado, pessoal, em querer segurar muito, tá? Porque o mercado vai bater e pode voltar. Então se você vendeu, ou realiza ou finaliza. É que nem a zona de armadilha. Eu vou soltar de novo o gráfico para a gente ver como é que está a sequência do movimento. Ó. O mercado vai testar a média de 50 de novo, no gráfico de 5. E no 15, olha lá. Ó. Mas por que ele estopou a gente? A gente protegeu. Aí você vai falar, mas por que você protegeu aí? Pô, você não vai proteger 300 pontos? Impossível, né, pessoal? Agora, para que eu vou vender aqui? Botar o stop aqui e deixar o mercado voltar com tudo isso contra mim? Não dá, né? Mas olha o gráfico de 15, ó. Olha como a média continua defendendo. Ó, tá vendo? É isso que eu tô falando para vocês, ó. O cenário não é fácil. Vamos esperar fechar essa vela negativa, né? Para ver como ela vai se posicionar. Olha como o mercado já está preso aqui dentro. A média de 20 já inclinou, a média de 50 está caindo. Então o mercado está preso aqui dentro. Certo? Tudo que eu estou explicando, pessoal, todos esses modelos, eles são mais como forma de proteção do que operação, né? Vocês, durante todo esse curso que eu estou aplicando para vocês, percebe-se que o meu foco do meu operacional, do meu trade system, é proteger o investidor contra os stop. Nunca operar contra uma média em contexto, viu que eu expliquei a função de cada uma. Entenderam? E este modelo que eu estou explicando aqui, o que ele é? Para você não operar contra a média de 50 no 5, assim, porque você vai operar contra a média de 20 no 15. Por isso que eu construí esse modelo. Que eu fiz essa adaptação entre os dois tempos gráficos. Não para você ficar operando dentro dele. Né? Dá para operar? Dá para operar. Às vezes vem movimento de tendência, assim, que ele vai corrigir até a média de 15, estoura a média de 50, estoura para baixo, e no 5 bateram e no 15 bateram na 20. Funciona muito bem, mas tem que ter embasamento técnico, pessoal. Certo? Olha lá, olha como o mercado continua preso entre as duas médias. Mas a lógica é essa, pessoal. Certo? Vocês já entenderam o contexto, já entenderam o cenário, e agora é praticar, analisar o mercado. Beleza, pessoal?